Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da Copa do Brasil e quantos milhões o Cruzeiro vai ganhar nessa primeira fase, caso consiga a classificação, e também na segunda fase do torneio. Quero falar aqui com vocês. Quero falar também sobre uma conotação que estava no futebol chinês e que chega assim com moral dentro da equipe e diretoria do Ronaldo Fenômeno agora para a temporada de 2022. Quero falar também sobre o Carlos Alzuki, ponta argentino, que de acordo com um jornalista ele está bem próximo de chegar por empréstimo ao Cruzeiro. Vamos comentar um pouco sobre essa história. E também, para terminar, quero falar com vocês sobre o transfer-ban. E o Pedro Martins falou um pouco a respeito do transfer-ban. Será que o Cruzeiro pode chegar até no dia do Campeonato Mineiro sem poder registrar jogadores? Quero comentar aqui com vocês a respeito desse caso. Mas antes de começarmos a pedir para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos passando essa marca de 31 mil inscritos e 500. Então, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal e os que já são inscritos. Valeu demais. Vamos agora chegar a essa marca de 31 mil inscritos e 600. Conto com a ajuda de vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas. Primeiro para o André, ele que é lá de Divinópolis, Minas Gerais. Muito obrigado, André, um abraço para você. E o segundo salve é para o José Francisco, ele que é lá de Coromandel, Minas Gerais. Valeu também, José. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, eu vou postar por volta das 6h15, no máximo 6h30. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Só pedir para vocês também se inscrever no nosso canal de cortes, que eu vou deixar aparecendo aqui o card agora, só clicar lá, se inscrever, ou se não, se você não conseguir, só entrar no link na descrição, vai estar lá no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, vai lá se inscrever que sem dúvidas vai me ajudar demais, tá bom? Enfim, vamos começar falando sobre o transfer-ban, onde eu já tinha informado para vocês ontem que o Cruzeiro vai pagar o transfer-ban, de acordo com o Farley Meira, lá no seu Twitter, jornalista assim, que tem acertado algumas coisas sobre o Cruzeiro, é um cara que tem uma credibilidade, e que assim, o Cruzeiro vai fazer esse pagamento na segunda-feira, já que assim, só a Federação Mineira de Futebol, e também para ser registrado esses jogadores no BID da CBF, o Cruzeiro teria que fazer todos esses pagamentos e envio de documento no máximo até na terça-feira, tá? Mas assim, ainda pessoas dentro do Cruzeiro não se comunicou de forma oficial, tanto que no caso o Pedro Martins, que falou com a Globo e também o Globo Esporte na tarde dessa sexta-feira, ele falou que o Cruzeiro, no caso, trata o transfer-ban com emergência como prioridade, mas também existe a estreia do Campeonato Mineiro. Tem hipótese, por exemplo, do Cruzeiro não contar com jogadores registrados, que para você ter uma ideia, são mais do que 10 jogadores que foram contratados até aqui, e que assim, o Cruzeiro não poderia contar com esses jogadores, porque se o Cruzeiro for para o Campeonato Mineiro sem pagar o transfer-ban, acho que seria um desastre gigantesco. Já falei aqui para vocês ontem que o Cruzeiro até segunda-feira deve fazer esse pagamento, mas se você for pensar, o sócio torcedor do Cruzeiro ia ficar muito irritado, né? Eu mesmo já fiz meu sócio e tudo mais. Todo mundo estava esperando o anúncio do transfer-ban ao longo dessa semana, não aconteceu. Então, eu acho que o Ronaldo vai tomar essa providência o quanto antes. Mas só para você ter uma ideia, se o Cruzeiro fosse começar o estadual sem ter, por exemplo, registrado jogadores que chegaram, possivelmente o goleiro seria o Lucas França. Na zaga, o Cruzeiro teria uma dificuldade absurda, né? Possivelmente iria contar com o Eduardo Brock e algum outro jogador da base ali, quem sabe, no caso, o Matheus, que estava na base, o próprio Everton ou o Paulo, eu contaria com o Paulo. Lateral direito, possivelmente o Rômulo, lateral esquerdo, o Matheus Pereira. Dupla de volante, acho que manteria o Adriano e no caso, o Nonoca, o Lucas Ventura. De meia, possivelmente o Giovani. Nas pontas, iríamos ficar com pouquíssimas opções. Acho que seria ali o Vitor Leque e o Bruno José. E centralizado o Marcelo Moreno, que não vai poder jogar na estreia, né? Então o Cruzeiro iria contar, no caso, possivelmente com o Thiago. Um time bem parecido com a da temporada passada. Mas se você for olhar no banco, é só isso, tá? O Cruzeiro tem só esses jogadores. No banco, eu acho que ficaria uns 2, 3 a mais. E a grande maioria seria da base. Mas espero eu que esse transfer-ban seja pago o quanto antes. Em uma das frases que o Pedro Martins disse, ele falou o seguinte, abre aspas: a gente trabalha com plano A, B, C e D a todo momento. Você não pode ficar refém apenas de uma solução. Hoje a prioridade é resolver o transfer-ban. A gente está trabalhando na primeira rodada como uma das possibilidades de solução, mas nem tudo o Cruzeiro controla. Existem outras instâncias que precisam de aprovar o processo, fecha aspas. Então falando que, até por essa última frase aqui, você vê que o Cruzeiro deve fazer sim um pagamento antes, mas depende muito de processo ali da FIFA, de conhecer esse pagamento e também para registrar os jogadores a tempo no BID da CBF. Vamos ver como que vai ficar essa situação. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Bom, quero começar outra notícia, que é no caso a respeito assim, do quanto o Cruzeiro vai receber na Copa do Brasil, na disputa da primeira fase e também na segunda fase, quanto que a Raposa ganharia caso consiga a classificação. Vale lembrar que assim, o sorteio na CBF aconteceu no caso
nessa última semana e que os confrontos vão ser realizados entre os dias 23 e 24 de fevereiro até o dia 3 de março. Do Cruzeiro já está, possivelmente vai ser ali próximo do dia 23, dia 24, que no caso o Cruzeiro vai jogar como visitante. A Raposa que assim, não vai ter um confronto tão difícil, ao menos na minha opinião. O Cruzeiro que no caso vai enfrentar o Sergipe lá de Aracaju, a Raposa que assim vai começar a Copa do Brasil diante da equipe e que se o Cruzeiro passar, de acordo com o Samuel Venâncio, que divulgou esses números lá no seu Twitter ao longo dessa sexta-feira, o Cruzeiro vai receber algo próximo de R$1.270.000, um valor bem interessante. O Cruzeiro apenas passar da primeira fase, jogo que vai ser lá em Sergipe, em Aracaju, na capital do estado. O Cruzeiro no caso precisa de um empate no mínimo para conseguir essa classificação. E ainda assim, caso classifique para a segunda fase, que possivelmente não deve ser um adversário tão difícil ainda, tá? A partir da terceira fase que começa a ficar mais complicado, mas a partir da segunda, se o Cruzeiro passar, recebe R$1,5 milhão, que é um valor bem interessante, né? O Cruzeiro recebendo quase R$2.870.000 em um prazo curtíssimo ali, praticamente R$2.770.000, né? Um valor aí bem interessante, um espaço curtíssimo de tempo que vai ser muito importante para as projeções da temporada e até mesmo se o Cruzeiro avançar, chegar ali numas quartas de finais, por exemplo, pode embolsar um valor bem interessante que vai ser muito importante para o planejamento do clube no decorrer dessa temporada. Mas uma notícia importante é a respeito do Carlos Alzuki, que no caso ele pertence ao River Plate e que teve uma notícia de um jornalista especializado, que é no caso do Garcia Luciano, ele que cobre algumas notícias do futebol argentino e também do River Plate, onde, de acordo com ele, pessoas próximas ao jogador dizem que ele chegará na próxima semana, que no caso a oferta do Cruzeiro foi por empréstimo, com opção de compra. Então assim, vamos esperar para ver se essa informação é verdadeira ou não, mas uma pessoa bem influente dentro do futebol argentino falando que o Cruzeiro já chegou a um acordo com o jogador de empréstimo com opção de compra. Não sabemos, por exemplo, eu acho que se o Cruzeiro conseguiu esse empréstimo, não vai ser com a ajuda de pagamento de salários, tá? Até porque o River Plate estava querendo emprestar o jogador, renovar o vínculo dele e no final do ano o Cruzeiro tem uma obrigação de compra. Eu vejo que se o Cruzeiro conseguir o acesso, possivelmente deve estar atrelado a uma obrigação e não uma opção de compra, até porque senão o River Plate iria emprestar o jogador sem ter nenhuma garantia, tá? Até mesmo teve fontes da Argentina falando que o River Plate queria algo próximo de R$1,5 milhão, quase R$7 milhões, que eu achei um valor bem alto, nem acho que compensaria, já que o jogador tem seus 30 anos de idade. Mas se fosse para chegar por empréstimo com opção de compra, acho que seria o melhor dos dois mundos. É um cara que, na minha opinião, chegaria já para ser o titular, atua ele de ponta esquerda, muito bom, um cara bem veloz. Pelo Tajeres, na última temporada foram 53 jogos, 11 gols marcados, isso é bastante, ainda mais levar em consideração que ele é um ponta, e outras 5 assistências. Jogador que já teve passagens pelo próprio River Plate, pelo Lanús da Argentina e pelo Huracan nesses últimos 5 anos. Jogador que eu acho que vai ser uma baita conotação da equipe do Ronaldo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você acha que compensaria pagar até quanto a respeito do jogador? Se surgir mais alguma notícia a respeito do jogador no decorrer desse final de semana, eu tento avisar aqui vocês. E o último assunto desse vídeo é sobre mais uma contratação, um homem de confiança aí do Ronaldo, que é no caso do Roberto Braga, que ele estava no Guangzhou da China, que vai ser o novo diretor da base profissional. E assim, ele que vai ser esse diretor da base, porque o Cruzeiro tinha perdido recentemente o seu diretor. Vale lembrar que o Roberto Braga já tinha trabalhado no Bahia e estava no futebol lá da China, no Guangzhou, onde saiu do seu trabalho do último mês de novembro. Vale lembrar que ele conheceu as instalações da Toca da Raposa 1 e 2 no decorrer dessa sexta-feira e foi anunciado de forma oficial pelo Cruzeiro só na manhã desse sábado, assim como essa matéria também lá da rádio Itatiaia. Igual eu falei para vocês, ele estava no Guangzhou Evergrande da China, onde ele ficou de outubro de 2020 até novembro de 2021. Clube que passou por uma grande reformulação, uma grande crise financeira e assim, ele agora vai conseguir esse cargo no Cruzeiro de coordenador técnico da categoria de base. É um cara interessante para essa função, ele que já trabalhou também no Bahia entre 2019 até setembro de 2020, antes dele ir para o futebol chinês, e também trabalhou na Ferroviária entre 2016 até 2019, já fez estágio também em alguns times do futebol português, como por exemplo no Porto e tudo mais. É um cara bem interessante, graduado no caso em Educação Física pela Unesp, no caso a Universidade Estadual Paulista. Vamos ver aí como que vai ser o trabalho dele,
categoria de base do Cruzeiro, que o Ronaldo mesmo já falou que tem interesse muito em investir na categoria de base. O Paulo Pezzolano é um cara que gosta de contar com jovens jogadores, o técnico do Cruzeiro. Então vamos aguardar aí. O Cruzeiro realmente promete para os próximos anos ter uma base ainda mais forte, com jogadores sendo aproveitados, né, aqui na equipe principal, que é o que realmente importa nos próximos anos. E no caso o Carlos Roberto, o Roberto Braga no caso, vai ter uma importância gigantesca em relação a isso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito desse caso aí envolvendo o Cruzeiro pagar o transfer ban, vai lá dar uma olhada, e também o outro, onde eu falo sobre o Cruzeiro contar com novos investidores na SAF junto com o Ronaldo. Caso não esteja aparecendo aqui, só clicar aqui no canal e ver os 2 últimos vídeos, que é no caso esses 2 que eu falei aqui com vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu! Lembrando que hoje ainda, por volta das 6h15, 6h30, já tem mais um vídeo novo aqui pra vocês. Valeu demais!